partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Olá, boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Com muita alegria no nosso coração, estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus, programa que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas com a nossa querida irmã Eliana. Eu sou o Caio Ismael, estou aqui com muita alegria, mais uma vez como apresentador convidado, e não poderia deixar de agradecer a essa oportunidade, à FEAL, por estar aqui aprendendo, né, todo esse conteúdo que é trazido pela irmã Eliana, pela TV Mundo Maior, e também pela própria irmã, por esse convite de estar aqui fazendo esse programa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que está nos alcançando, saiba que é possível enviar perguntas, comentários, dúvidas pelo WhatsApp. Anota aí, 11 99643 3827. E nós também estamos nas diversas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, mas no YouTube especificamente é possível assistir esse programa ao vivo. E não deixe de dar seu joinha, seu like, né? De compartilhar com seus amigos, seus familiares esse conteúdo, alguém que você possa sentir que esse tema de hoje especificamente vai tocar o coração, mas também todos os outros temas que estão na TV Mundo Maior, né? No portal mundomaior.com.br, você pode achar todo o conteúdo programático da TV, os outros programas gravados do Caminhando com Jesus, o Espiritismo Sem Mistério, que vai ao ar toda terça-feira. Enfim, está lá, visita o portal mundomaior.com.br para conhecer melhor e para fazer parte dessa rede de amor. Bom, vamos então ao tema de hoje. O tema em homenagem ao Allan Kardec, na data de desencarne 31 de março, último 31 de março, né? Então, o tema que será trazido hoje é o Espiritismo e Cristianismo. Então, irmã, boa tarde. Ansioso para ouvir o que a senhora tem a dizer, o Espiritismo e o Cristianismo. Boa tarde. O nosso boa tarde mesmo, do fundo do nosso coração. Aqui estamos nós entrando já no mês de abril, datas tão bonitas, 31 de março, o adeus de nosso Allan Kardec, onde nós comemoramos essa data no sentido de comemorar, memorar, fazer com que a memória volte, e com isso a sua história, a sua criação, cada ano tomando um aspecto, recordando a nós a importância dessa história, a coragem moral deste cientista, filósofo, emérito, criador de tantas diferenças que deixou na gramática francesa, na língua, na filosofia, a vida dele em Verdun com Pestalozzi, e a gente vai rememorando, né? Saudades, então aí quase muitos anos, né? Acho que 2 séculos já, mas quase 3 séculos de saudade, diríamos, né? Da presença dele. E ao mesmo tempo tivemos amanhã, né? Tivemos 2 dias atrás, perdão, dia 2, nós tivemos aí o aniversário e o nascimento do nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, lá, né? Nos idos lá de 1910, nasce aquela criança que vem com essa missão tão maravilhosa de trazer a codificação para o cotidiano, para uma espécie de psicologia comportamental, ajudando-nos através de muitos espíritos. Emmanuel, a cristianização do nosso ser. André Luiz, a nosso alcance moral das práticas cristãs. A limpeza, né? A construção de pensamentos e formas de raciocinar sobre o mundo e a vida que libertam-nos do causa e efeito, do Deus que castiga, mostrando que a história não está lá toda nas mãos de Deus. A criação sim veio das mãos dele, mas a história nós que fazemos, dando responsabilidade a nós pela nossa história. É maravilhoso pensar nessa literatura tão vasta que as mãos abençoadas de Chico Xavier deixaram para nós.
E, em verdade, quando a gente começa a falar, a gente vai se emocionando, porque algo dentro da gente sabe quão importante foi essa vida, a de Chico Xavier, quão importante foi a vida de Allan Kardec. São momentos únicos e nós estamos aí, depois da Segunda Era, segundo século, quase entrando no terceiro século apenas. Miremos a história em termos de milhares de anos, né? Então, vamos ver que estamos aí engatinhando, e nós fazemos parte, então, do alicerce, como se fosse o alicerce, a construção do alicerce. Não tem nada a ver, no sentido de que nós somos, assim, como se disséssemos, né? Eh, já o término da obra, nós estamos no início da obra, em termos históricos de reconstrução ou construção de algo. É preciso a gente aprender que o tempo é muito importante. O tempo, ele representa tudo em nossa vida, né? Então, temos muito tempo, temos muitas reencarnações. Olhemos tudo com mais calma, com mais paz no coração. Ser a paz. Lembra o convite bonito? Tem um menino aí andando por aí, uma pessoa muito linda chamada Álvaro, com uma comunidade linda, espiritualista, na área espiritualista, e que ele tem um trabalho chamado Ser a Paz. Anos atrás, não lembro o ano exatamente, estamos até procurando, a espiritualidade fez uma mensagem sobre Jesus, né, chamado Príncipe da Paz. Em Jesus, não era um ser que tinha paz, era um ser que era a paz. É ainda a paz. Tanto é que ele fala: minha paz vos dou. Eu só posso dar o que me pertence, o que está em mim, o que é em mim. Não é nada material que ele deu o imaterial. Então, ele se tornou a paz e podia completá-la através do transporte dessa paz para nós. O tempo inteiro, Kardec foi um educador, um pensador, um cientista emérito, mas que também educava, era um educador. Dava aulas particulares para alunos em França, até para a sua própria sobrevivência. E, enfim, ele traz essa arte maravilhosa de transformar a filosofia em caminhos para o nosso pensar e para o nosso agir. Vamos devagarzinho, então, saboreando esse 31 de março, no sentido das saudades que ele deixou, pensar nele como um ser muito perto de nós, elaborar um modo de olhar para ele com mais proximidade. Quem seria, quem que se parece com ele nesses tempos atuais? Buscar as referências que estão conjuntas com a vida deste ser. E quando a gente observa, são as referências mais importantes do orbe do planeta. São as referências de seres que realmente trouxeram contribuições maravilhosas para a nossa vida. E elas estão todas na cristandade. O Livro dos Espíritos, lançado, tão famoso, quando ele organiza o pensamento da doutrina espírita, é maravilhoso, porque o primeiro texto é o que é Deus. Ele liga a filosofia, a ciência da observação à teologia. Ele faz um tripé único, dificílimo, entre ciência, filosofia e religião. Religião não no sentido formal da religião, mas no princípio da transcendência humana, de que nós não somos só matéria, nós somos também, além da matéria, níveis de sutileza da criação divina que ainda não acessamos. Estamos em estudos, estamos crescendo nessa observação, mas é lenta a história dessa descoberta. Aqui vamos nós, então, nessa tarde tão linda de quinta-feira, semanalmente caminhando com Jesus até Jesus, pegando, então, o 31 de março, o 2 de abril com o aniversariante, que já passou há 2 dias apenas, com tanta alegria, ou se você nos assistir daqui a 10 anos, né?
o dia que for, não importa. Mas teve um momento nos nossos encontros em que essa proximidade foi olhada por nós. Ela sempre esteve, porque é um fato, é um dado, 31 de março, e é outro fato, 2 de abril. Eles estão perto um do outro, com muita proximidade. Um fundou todo um caminho, o outro veio e trouxe contribuições incríveis para que nós entendêssemos esse caminho, para que nós pudéssemos torná-lo visível, tangível e prático em nossos passos. Esse é o legado de Chico Xavier. É maravilhoso. Uma vez me perguntaram, porque tem uma linha, né, de pensamentos que defendem que Chico foi Kardec, né? E pessoalmente eu mesma também defendo, né? Vamos falar sobre isso. E porque esse lema, acho que nem ele e nem Chico Xavier gostariam disto numa data tão importante como esta, que é a celebração, a memorização, criando memórias de luz em torno de existências que nos iluminam, trazendo as memórias de paz de seres que nos pacificam, trazendo memórias lindas de amor profundo, doce, encantador, em momentos tão difíceis em que o desamor paira e nos toma em desenganos, desilusões e dores. Seres que ressignificaram a vida no planeta. É tão forte isso, é tão grandioso, tão grande, tão grande, tão grande, que como crianças a gente olha para cima e não chega até o topo da cabeça do pai ou da mãe. Como uma criança que olhasse um gigante, ou um adulto que olhasse um gigante, ou a gente de longe, com distância, a gente pode ver o topo da montanha. Não é verdade? Do alto também sobrevoando, mas não tínhamos asas até então, né? Nosso santo do mundo, não tínhamos asas para ver. Há pinturas, imaginações, percepções, viajantes distantes que contam, seres que escalaram montes, mais altiplanos. Como que a gente enxergaria? A gente vê pedaços. E enxergar pedaços é bonito, sabia? É humilde. O que a gente pode ver são só pedaços. Cabe em nós apenas pequenos pedaços, inclusive. Falar de Kardec assim em 40 minutos, 45, junto com o nosso querido apresentador hoje, Caio Ismael, que vem nos auxiliando. Nossa, não é nada, é só falar o nome dele, a biografia todos conhecem, nós estamos falando para a doutrina espírita e para os espíritas, todos conhecem, né, porque entraram na doutrina, mas esta questão do cristianismo e do espiritismo, eu pelo menos sempre trago à baila, sempre busco trazer para a superfície, porque lembrando sempre que o primeiro tomo, o primeiro livro aqui é Deus e a existência de Deus e as perguntas são lindas do livro dos Espíritos, não dá tempo, não é? Da gente olhar, mas vamos olhar. Talvez no próximo encontro a gente olhe esse primeiro livro à luz do caminhar com Jesus e à luz do seu último discurso no Evangelho Joanino. A gente já falou sobre isso no outro encontro, mas estamos falando de novo, com muita alegria. Por quê? Lembra João 16, 15, 16. Nós temos aí a Bíblia aqui conosco, trouxemos, né, para ressignificar e falar com vocês, né? O amigo virá. É 16, 3, 4 a 7. Sabe? Ele está preparando os discípulos, a gente já falou sobre isto, para a partida. Ele diz claramente, sabe? Que ele não diz antes, porque estava com vocês todos os dias, mas agora ele diz: vou para aquele que me enviou, volto ao Pai, volto a Deus. Mostrará, ele diz, né? Quando ele estou indo, né? Em vez disso, eu quero que vocês não fiquem tristes, né? Permitam-me repetir esta verdade. É melhor para vocês que eu vá. Veja, João 16, 4, 7. Procurem suas Bíblias. Se eu não for, o amigo não virá. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. O amigo não virá. É incrível, viu?
Mas se eu for, poderei enviá-lo a vocês. Quando ele vier, denunciará o erro do mundo quanto ao pecado, lembrando que pecado em aramaico significa, por hebraico também para os hebreus, é separação, pelo menos fiz um certo estudo e apareceu esta especulação, né, esta possibilidade, tá? E ao julgamento, mostrará que a recusa em crer em mim é a separação básica deles. Quer dizer, se eu recuso crer que Deus enviou o Filho e ele é o Messias tão esperado pelo povo judeu, se eu fizer isto, não é? Eu vou estar me separando de Deus. A justiça vem do alto, onde estou com o Pai, fora da visão e do controle de todos que fazem o mal. O julgamento acontece quando o governante desse mundo é levado a juízo e condenado. Ele está já prevendo e falando e colocando a dor que ele irá passar. Já está anunciando. Mas ainda tenha muito a dizer, já li isso aí para vocês há algumas semanas atrás. Quando, porém, o amigo chegar, o Espírito da Verdade, olha, aqui ele define a doutrina espírita. Compreendam? Estamos pegando o Livro dos Espíritos, que foi a fundação da doutrina espírita, estamos pegando a Bíblia, o Evangelho de João, né, o grande João, e estamos pegando uma obra fundamental, que é a obra da a religião, né, uma obra feita pela FEB, muito importante para o nosso estudo, Religião dos Espíritos de Chico Xavier. É muito lindo, tá com uma capa muito bonita, muito elaborada, né? Tá um primor as edições da FEB, sabe? Estão muito belas. Ele irá tomá-los pela mão e guiá-los a toda a verdade. Veja, quem é que bate aquelas 3 batidas no apartamento, na casa de Allan Kardec? Quem? O Espírito de Verdade. Vejam, ele diz, o discurso do Espírito de Verdade para Allan Kardec, no dia 31 de março. É incrível, é belo, é profundo, a gente vai ler daqui a pouco, é maravilhoso, para que a gente guarde as, as, as dores que ele fala que Kardec irá viver. Amados, tornar-se espírita em um mundo onde a maioria se encontra separada de Deus. Sim, quando eu não amo meu irmão, quando eu não perdoo meu irmão, quando eu não reconheço a minha irmandade com meu irmão, eu não sou de Deus. O povo escolhido de Deus não é o povo que se separa dos outros para ficar com Deus. É o povo que encontra a criação de Deus e faz com que a criação de Deus pertença a Ele. Compreende? É diferente. Geralmente os teólogos, os pastores, o que está aí na tradição e tradicionalmente escrito e feito e pronto, tem um povo eleito, né? E esse povo eleito vai reinar, o restante não. Jesus vem e faz o contrário, ele fala com todos aqueles que estão excluídos, porque são pecadores. E o pecado, em verdade, a separação de Deus se dá quando eu me separo dos outros. Quando a minha pessoa não é capaz de levar a transformação para o outro. E há que esperar, claro. É muito lindo isto, muito perfeito. Olha aqui o que ele diz. Ele não chamará atenção para si, olha que importante, mas para o que está prestes a acontecer, para tudo que tenho dito e feito. Aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra maravilhosa que nós estamos terminando de estudar o capítulo 27, sempre quinzenalmente fechando, e vamos abrir um novo trabalho com o Tiago Soares, que vocês conhecem, estudando os evangelistas, estudando desde a introdução pontos importantes, ressaltando essa ligação com a palavra, para que nós aprofundemos as escolhas que o Espírito de Verdade fez para compor o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho segundo esta palavra. O Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso amigo
vivo intensamente que Kardec nos deixa para a nossa transformação moral. Os 27 capítulos terminando no Pedi Obterei. Depois, na terceira edição, foi acrescentado, Kardec acrescenta as orações, pondo então as orações como caminho de intercâmbio com as forças divinas. Veja que longo caminho nós percorreremos. Vai receber, olha, ele me honrará, olha, ele fará tudo que eu digo que tem feito e ele me honrará. Vai receber de mim, vai receber de mim e entregar a vocês. Então, os espíritos comunicantes no seu centro espírita, quando temos um médium que realmente ancore uma espiritualidade séria, uma espiritualidade compenetrada, cujo médium é chamado ao trabalho, nasce preparado para isso, como nos ensina Chico Xavier, não é? Esse ser está ligado a Jesus, está ligado essa performance, vamos dizer, que ele terá na Terra, de viver o que Jesus viveu, de viver como Jesus viveu. Quão importante esta afirmação, veja, né? Mas para o que está prestes a acontecer e para tudo, ele me honrará, vai receber de mim e entregar a vocês. Tudo que o Pai tem é meu também. Por isso eu disse, ele recebe de mim e entrega a vocês. Qualquer dia desses, vocês não me verão mais. Nossa, é forte, né? E nesse ano 2024, no qual estamos, nós terminamos o domingo, né? Da ressurreição. Na verdade, com Ele, não é? Com Cristo. E 31, domingo, a partida de Kardec. E 2 de abril, a reencarnação daquele que veio trazer de novo o Cristo. Qualquer dia desses vocês não me verão mais, então num dia qualquer vocês me verão outra vez. Aí todo mundo se perguntou, se inquietou e tudo mais. Já lemos tudo isso para você. Aí o estudioso dessa passagem também li para vocês, vamos só recordar. Há 2 coisas que Jesus diz repetidamente aos discípulos. Ele diz a seus amigos que vai deixá-los. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. No versículo 28, 16. Em toda a conversa contei 15 vezes, nas quais, de um modo ou de outro, Jesus diz aos discípulos que os está deixando. Vejam, 15 vezes Jesus disse isso. Coisa forte. A segunda coisa que ele diz, que é vou deixar, né? E também repetida vezes, é que diz enviará o Espírito Santo. 15, 26. No capítulo, né? 15, versículo 26. O Espírito Santo também chamado de amigo. Gente, olha que palavra linda. A doutrina espírita é uma doutrina dos amigos. Tem até centro espírita, né? Amigos de Jesus, amigos do bem, amigos da paz, amigos da solidariedade. A nossa instituição não sabemos, assim, com tanta claridade, não fizemos com esta claridade, porque foi intuído, né? Foi trazido do céu para a terra, amém, que amigos da criança, das crianças, porque foi uma criança que fundou a nossa instituição, pedindo alimento para sua família, cujo pai havia sido assassinado. Isso há mais de 30 anos. Então nasceu em nome desta menina, desta criança. AMIC. Associação dos Amigos da Criança. E tem uma outra história também que eu já contei, mas não vamos parar aqui, porque hoje é outra história nossa, né? Chamado de amigo e espírito da verdade. E designado, olha quantas vezes ele vai falar do nome de vezes, 26 vezes por nome, por pronomes. Jesus pronunciou 26 vezes o nome do Espírito de Verdade, chamando de amigo, chamando de paracleto, chamando de consolador. Ele dá várias referências. Ele contou 26 vezes. Por 15 vezes Jesus diz que
os está deixando, por 26 vezes se refere ao Espírito que ele e o Pai estão enviando no lugar dele. Amados, a doutrina espírita e o médium, tá? O medianeiro, o médium, o canal, aquele que está no meio de dois mundos, com cidadania entre os dois mundos. Ele é enviado, compreendam, para ser essa notícia do bem, do amor e da paz. Ele tem uma missão sagrada a ser cumprida, a ser realizada, a ser vivida. Por favor, escutem. 26 vezes, por nomes e pronomes, ele disse que é chamado de amigo espírito de verdade. 26 vezes. E 15 vezes que ele está deixando para que então possa enviar esse espírito amigo, esse espírito da verdade. Jesus está indo. Os discípulos não o verão mais. Mas a partida de Jesus não significa abandono. Olha que lindo, 14, 18. Já está no capítulo 14, atrás, antes. Ele não deixará de se comunicar, 14, 13. Ele não vai partir e deixá-los ou abandoná-los sozinhos, entregá-los à sorte. O Espírito Santo está vindo, o Espírito Santo estará nos discípulos. Compreendam, esta doutrina espírita, ele preconiza há mais de 2000 anos o nascimento da doutrina espírita. Aqui está 31 de março, as nossas honras a Kardec através da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Vamos reunir esse discurso de Jesus na sua partida com a chegada e com a fundação da doutrina espírita. Então, doutrina espírita e Cristo, um só corpo, compreendem? É o capítulo 6, o Cristo Consolador. O Cristo Consolador são os Espíritos Santos que se espalham por esse país afora, Brasil, terra incrivelmente bela, e que abraça e tem amigos de toda cor, raça, credo social, né? Credo também religioso, credo político. Sentam-se todos à mesma mesa. Quão belo é isto! Sem pensar em tirar do outro o direito de professar suas opiniões, suas palavras. Esse é um reino novo. O Brasil já faz sem que percebamos esse reino novo em nossos caminhos. Nós já somos construtores desse reino novo. Sim. Espiritismo não é que ele é cristianismo ou vai ser cristianismo. Espiritismo, ele é um nome que damos a uma ciência da investigação do Espírito Santo enviado por Jesus para proclamar o reino de Deus. Aí então fica a questão, né? Proclamar o reino de Deus? Então vamos estudar a vida de Jesus. Por isso o Esmese. Por isso nós vamos abrir agora esse trabalho futuro, perto, talvez para maio. Abril nós vamos fechar o capítulo 27 e já vamos iniciar também o capítulo das orações, já com um novo prisma, para que nós possamos, a partir daqui, dessa percepção, darmos um salto na nossa compreensão e darmos valor ao que somos. Ah, mas eu não sou médium, eu não recebo o Espírito. Essa é uma linguagem que a gente deve despedir-se dela de forma honrada, sabe? A gente não recebe Espírito, na verdade, né? Eles são muito suaves e doces e dóceis, são muito amorosos. A sua proximidade. Bom, um dia conversaremos sobre isso, né? Mas é como a batidinha que ele deu, né? Toque, 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 na parede, Allan Kardec. E nós estamos com um trabalho de reconstrução da casa, pedindo até tombamento em Paris. Uma hora a gente vai falar sobre isso, a gente vai contar para vocês como notícia. Fizemos um manifesto, estamos soltando aí na internet, vamos avisar. A TV Mundo Maior e vamos pedir licença para a gente fazer aí um caminho, estar juntinhos. Porque a gente imagina tanta coisa sobre Kardec. É tão bom vê-lo ali na Rua dos Mártires, número 8.
Sabe, uma rua alta que vai, ele tá aqui embaixo, no pé, número 8. E a rua sobe, 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 sobe. Se a gente vier de lá para cá, né, ela desce, desce, desce. E aí você atravessa um corredor, e logo tem um pequeno lago, mas muito pequeno mesmo. Ele morava no prédio dos fundos, em um apartamento, queridos, tão pequeno. Sentamos ali e choramos copiosamente. Graças a Deus, hoje o atual, né, ser que está ali, nos deixou entrar. Sei por quê. Bom, mas é uma história bonita que a gente vai contar devagarzinho. Estamos anunciando para que você fique atento. Sabe, Allan Kardec, 31 de março, Allan Kardec, outubro, e o seu nascimento. Allan Kardec e o cristianismo, ele foi escolhido pelo Espírito de Verdade, que o Cristo enviou como sendo ele mesmo. É lindo isto. Essa questão, Cristo, Espírito de Verdade. Meu Deus, acho que aqui fica claro. Ele se foi, se juntou ao seu Pai. Ele está no todo, como gotas no oceano. E ele vai enviar os espíritos santificados. Então, o médium, o cidadão dos dois mundos, ou o canal, como muitas vezes se chamam em alguns lugares, para, querendo até de uma forma infantil, né? Ter um nome diferente, não é verdade? Falam outros títulos, mas o grande desafio é isso. Eu enviarei no meu lugar os santos espíritos que virão se comunicar e dizer tudo o que eu disse. Então você, para localizar um espírito, examina como ele age, como ele faz, o que ele faz, a obra dele, quem diz quem ele é. Compreende? Com a graça do bom Deus, com a luz maior divina, encerramos esse primeiro encontro, essa primeira parte da nossa fala aberta, singela, espontânea, do nosso caminhar juntinhos. Fique com Deus. Fique na paz de Jesus com todo o amor do mundo. E passaremos a leitura de um texto maravilhoso dessa obra que citamos da FEB, que justamente o título, né, dele, nós anotamos aqui, é a leitura 80, né, a religião do livro Religião dos Espíritos. E o título do texto é um texto bonito, com explicações. Eles vão definindo, né? É doutrina espírita. Então, 31 de março, doutrina espírita, 2 de abril, né? Você que está nos assistindo no dia 4, e que poderá nos assistir daqui a 10 anos, em qualquer outra data, se você gostaria de falar sobre a doutrina espírita no viés da fundação dela, e lá no Cristo há mais de 2000 anos, este é o caminho. Estudar João, suas passagens, reunir o capítulo 6 do Cristo Consolador e a fala do Espírito de Verdade, e essa síntese maravilhosa que nos traz, dando assim descrição ímpar, de nos tornarmos realmente capazes de sermos, com santos Espíritos de Deus, que Ele foi na vida de nosso próximo. Um beijo no coração da Rádio Boa Nova, da TV, dessa pessoal lindo que a gente beija os pés, de verdade. Quantas lutas, quantas lágrimas, quantas dores, quantas incompreensões, quantas dissensões, quantas pessoas beberam, se alimentaram, foram ingratos, são ingratos ainda. Não é? Eu acho muito triste. Sempre me entristece a ingratidão. Não te entristece? Acho que a gente deveria se entristecer muito com a ingratidão. Não importa que você se encantou, fez o que fez, depois descobre que não é aquilo. A gente só fala do mundo que nós somos. Quando a gente fala de alguém, de alguma coisa, eu estou falando de mim. Eu não posso dizer, é muito autoritário, mas é autoritário mesmo. Julgar que eu posso falar do outro, contendo o outro, sabendo do outro. Que é isto? Que invasão! Nós tivemos isso nos grandes exércitos invasores, ocupadores do mundo alheio. O mundo alheio é livre, pertence a Deus.
O julgamento destrói. Como é que eu posso saber o que é, o que não é? Se justamente aqueles comportamentos são necessários. Sabe, eu fico maior que Deus. É incompreensível a ingratidão. Comeu, dormiu, fez nome, saiu dali, que cospe no prato que come. Perdão, amados, é o que minha avó dizia, Meríndia. Se eu falo isso, o pessoal pensa que eu estou mentindo, viu, gente? Mas ainda vou me aliar. Uma das minhas irmãs achou a aldeia de onde vem minha avó. Estamos para ir lá. Vou pedir cidadania ameríndia. Com bastante alegria. Não é? De honrar essa pátria amada da qual ela foi expulsa, né? Mas tudo tem seu porquê. Um dia entenderemos tudo isso com muito amor, graças à doutrina espírita e dos princípios que ela nos deixa. Até já. Irmã, então, fazendo a leitura que a senhora comentou, no livro Religião dos Espíritos, o item 80, com o título Doutrina Espírita, trazida pelas nossas queridas mãos do querido Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos à leitura? Toda crença é respeitável, toda religião é sublime, toda religião é santa nas intenções, toda religião auxilia, toda religião é conforto na morte, toda religião apregoa o bem como preço do paraíso a seus adeptos, toda religião exorciza os espíritos infelizes, toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame com um sentimento livre de compreensões dogmáticas para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. Toda religião, erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina de Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes contas. Que mais dizer com esse texto tão lindo, né, irmã? Uma boa tarde a todos, gratidão mais uma vez por estar aqui. Um abraço. Queridos, vamos aqui encerrando o nosso programa de hoje tão lindo. A leitura foi feita apenas em alguns tomos, em algumas linhas, algumas afirmações. Procurem um livro, leiam por na íntegra o texto. Nós quisemos deixar apenas algumas ideias importantíssimas para que você repense a sua vida dentro da sua casa espírita e dentro do seu caminho. As afirmações de que a crença é responsável, a religião é sublime, é santa, né? Mas só ela, né, pode guiar-nos. Por quê? Deixamos para você fazer a busca. A religião te auxilia, toda religião é conforto, apregoa, mas só a doutrina espírita estabelece o quê? A doutrina espírita estabelece algo maior. Vamos ler. A religião exorciza os espíritos. O que faz a doutrina espírita? Ela, Caio leu, olhem com carinho. Toda religião educa, sim. Ela fala de penas e recompensas, erguida em princípios nobres. No entanto, só ela faz o quê? Parece a chave para a verdadeira interpretação do Evangelho.
Vamos estudá-la, é o que temos a dizer. Ele vai explicar do porquê disto tudo e vai chamar espírita. Olha, deve ser o teu caráter, mesmo que te sintas um reajuste depois da queda. Espírita, deve ser sua conduta, espírita, o nome do teu nome, olha que lindo. Então, vamos orar a Deus com todo o nosso coração. Ó Pai, ó Deus, ó Cristo, Allan Kardec, onde esteja. O vosso legado é lindo e maravilhoso. Eu oro e rogo ao Pai para que espírita seja o nome do meu nome, para que espírita seja a presença indelével de onde eu esteja, a alegria do nome também da instituição a qual pertença, apesar de muitas vezes eu estar ainda em níveis bem precários e primários do espiritismo e da sua ciência e da sua filosofia. Muitas vezes nos declaramos espiritualistas, eu mesma também assim me sinto, porque li nas tuas páginas lindas, Allan Kardec, lá no livro dos médiuns, que nós não lêssemos o livro antes de estudarmos o livro dos Espíritos, para que nós nos espiritualizássemos, para que espiritualizássemos a nossa consciência e pudéssemos então entender o que o Cristo deixou há mais de 2000 anos, que é Ele de volta, nos santos Espíritos enviados por Deus e por Ele, para que cada um de nós possa realmente representá-lo, reapresentá-lo na Terra, que em cada centro espírita haja fiéis seguidores, verdadeiros espíritas, no sentido de fazer do caminho, verdade e vida do Cristo o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. Não mais 2 mundos, 3 mundos, não mais vestimentas aqui e acolá, mas um só corpo, uma só aparência, uma só presença. Oh Deus, auxilia-nos a encontrar a nossa unidade dentro do cristianismo redivivo, porque o espiritismo é o cristianismo, é o Cristo de volta. Quando vamos abrir a nossa consciência para palpar essa matéria, para sentir esta palavra, para trazê-la no céu de nossa boca, com grande alegria e no íntimo de nosso ser. Espírita, espírita, é uma alegria ser espírita e encontrar dentro de nós essa presença inefável dos santos espíritos nos auxiliando a caminhada. Grande abraço, grande, grande, eterno abraço. Até o próximo encontro. Felicidades, Allan Kardec, onde esteja. Receba a nossa gratidão por sua coragem moral e espiritual, por suas lágrimas choradas solitariamente, por sua dor vivida humanamente, pelo abandono que tiveste de toda a sociedade da época, por não abandonares uma convicção, uma percepção, por não declinares da verdade e vida. E ter no Cristo o eixo, a música das suas músicas, a vida de vossa santa e digníssima vida. Felicidade onde esteja. Chico Xavier, 2 de abril, quando nasceja, receba as flores da nossa gratidão também, como florezinhas pequeninas. Não se te esqueças de mim. As florezinhas azuis dos arbustos rasteirinhos no chão dos jardins. Muita paz, queridas. Alegria sempre. Você acompanhou Caminhando com Jesus.